Eu sou economista de formação. Isso é muito louco. É, eu me formei na UF em economia e eu trabalhei durante 4 anos numa empresa de consultoria chamada Andersen Consulting. E, enfim, comecei a achar um saco, mas também não queria trocar de carreira para não ficar sem fazer nada. E aí eu cheguei à conclusão que a única coisa que eu gostava de fazer mesmo na vida era ir ao cinema. Aí eu fui arrumei um estágio na LC Barreto, fui trabalhar com Barretão, larguei tudo, né? Me formei, mas não queria mais trabalhar com consultoria, trabalhar com Barretão, e ali eu me tornei assistente de direção e depois roteirista. Eu sempre escrevi, eu não escrevia bem na escola, nem na universidade também, mas eu descobri que eu queria contar história para o cinema, queria escrever roteiro. Fiz curso com o Luiz Carlos Maciel, fiz um curso na PUC, estudei na Sorbonne, fiz um curso na Darcy Ribeiro, que é uma escola aqui do Rio, onde eu dei aula depois também. Quase 3 anos para cá eu comecei a dar aula de roteiro, que eu descobri que eu gosto de dar aula. Eu já tinha dado aula na Darcy Ribeiro e eu gostei muito. Eu dei aula na Darcy há uns 10 anos, mais ou menos. Gostei muito e resolvi voltar a dar aula de roteiro. Fala, galera! Aquele bom dia, boa tarde, boa noite de sempre. Estamos nós aqui de novo. Voltamos. Paulo Eduardo, boa noite. Paulo Roberto. Paulo Roberto hoje não está com frio, não. Todo playboy. Hoje está calor, viu, cara? É verdade, está quente São Paulo. E hoje a gente está com a nossa quinta cadeira ocupada, com a Flávia Orlando. Flávia é uma pessoa... Eu vou deixar ela se apresentar. Ela é uma roteirista com uma baita experiência. E a gente hoje vai bater um papo com ela sobre audiovisual em geral, roteiro, como é que é uma produção. Quer dizer, a gente vai passar por todos os pontos de uma produção, desde o roteiro, como o roteiro nasce, como é que starta uma produção, né? Seja ela de televisão ou de cinema. Então, eu já vou levantar essa bola para a Flávia, já levantando, já falando... Tipo, vocês querem dar boa noite primeiro, senhores? É bom, né? Então, deem boa noite e depois vocês passam para a Flávia direto. Pronto. Vamos lá. Eu vou daqui, Paulo. Boa noite, galera que está aí na nossa quarta cadeira acompanhando mais um voo com a gente. Paulo Roberto, meu parceiro lá no Tatuapé, sempre com a gente. Serginho Schmid lá na Barra da Tijuca. Daqui a pouco os figurantes aparecem lá atrás. Seja bem-vinda, Flávia, no nosso programa. Um prazer. Muito obrigada, queridos. Obrigada, Paulo. Obrigada, Sérgio. Um prazer estar aqui com vocês. Vai ser ótimo o nosso papo. Vai ser. Pessoal, boa noite. Serginho, bom estar contigo. Paulinho, maravilhoso estar com você de novo. Flávia, se prepara. Curiosidade está aqui, ó. Muito obrigado de você estar sentado aqui conosco, né? E vamos tocar esse barco. Grande prazer. Vamos lá, o que vocês querem saber primeiro aí? O que é o roteiro? Um roteiro é um mapa de todos os elementos audiovisuais de um filme. O que entra no roteiro? Tudo. Vai entrar onde as locações, né? O que é um cabeçalho de cena no roteiro? Você vai dizer se você vai estar no interior ou no exterior, onde você está, né? No escritório da Flávia, e se é dia ou noite. Aí você vai entrar na cena, na ação. Você vai descrever o ambiente, né? As paredes são azuis, existe uma televisão no canto esquerdo, no canto direito existe uma chaise, vai descrever o ambiente e vai descrever quem está na cena, né? Todos os personagens que estarão naquela cena específica. Essa cena pode ter diálogos ou não, né? O que não entra num roteiro, tá?
Não entra no roteiro nada que não possa ser filmável. Por exemplo, Paulo está nervoso. Paulo está nervoso como? Né? Ele está fumando uma carteira de cigarro, ele está suando, ele está apertando a mão dele na mesa, ele está nervoso como? Então, quando você está escrevendo um roteiro, você tem que pensar no que o espectador está vendo. Então, não entra nada no roteiro que não seja audiovisual. Tá certo? Por exemplo, Flávia acorda e Bruno não está lá. Isso não é uma coisa que se escreve num roteiro. Porque o Bruno não está lá, mas o mundo todo também não está lá. Né? Como é que você escreveria melhor essa cena? Flávia acorda e a casa está vazia. Ela caminha, Flávia acorda e caminha pela casa vazia, tá certo? É o que o espectador vai estar vendo. Muitas vezes o espectador não sabe nem quem é Bruno, ele só vai aparecer nas próximas cenas. Então não faz sentido você escrever isso. Então por que um roteiro tem que ser bem escrito? Primeiro porque ele não é só para você, né? Mesmo que você vá dirigir o seu roteiro, você tem ali uma equipe que vai ler aquele roteiro, você tem os atores que vão ler aquele roteiro, você tem um assistente de direção que vai fazer uma análise técnica daquele roteiro, vendo quantas pessoas precisam naquela cena, em qual locação, se vai ter animal, se não vai, se é uma casa de classe média, se é uma casa de classe baixa. Isso tudo ele precisa saber. E como é que eles sabem? Onde é que estão as informações sobre o filme? No roteiro. Tudo que você precisa saber para fazer o filme está no roteiro. Você falou uma coisa interessante. Deixa eu só viajar aqui. Né? Tem uma equipe, tem os atores. Esse exemplo que você está dando para a gente de roteiro, eu estou imaginando aqui na minha cabeça que é algo que você está construindo necessariamente, travei? Não, né? Não necessariamente de algo que já existe como um livro. Pode surgir de uma ideia sua. Mas quando você está escrevendo, você já pensa nos atores, nas atrizes? É inevitável, né? A gente escreve pensando sempre em alguém, mas não quer dizer nada, tá certo? Porque a não ser que eu seja a dona do meu filme, eu seja a produtora do meu filme, eles vão escolher quem eles quiserem. Mas é inevitável eu, enquanto autora, quando eu estou escrevendo, eu pensar em alguém, né? Alguém que eu idealize para fazer aquele papel. Se isso vai se cumprir ou não, já são outros 1.500. Eu estou imaginando aqui, Serginho, Paulo, né? Você escrevendo o roteiro e construindo tudo isso na sua cabeça, né? Com aquelas pessoas, e que não necessariamente vai acontecer, e aí você vai na pré-estreia do filme. Pode acontecer de você, na pré-estreia, olhar e falar assim, caramba, meu, não foi Que isso merda. que eu imaginei. Claro que sim, lógico. Acontece. E Claro é frustrante isso? Dá vontade de mandar tirar o nome do filme, né? Flávia, você, vamos supor, eu viro para você assim, eu, Paulo, e falo, eu quero que você construa um roteiro, não sei se é esse o termo, ou escreva um roteiro de um encontro amoroso na rua. Isso que eu acabei de te passar, que é uma coisa bem simples o que eu falei para você, simples no sentido, não te dei dado nenhum, você vai ter que fazer um encontro amoroso na rua. Você que constrói todas as imagens desse encontro, todo fato é construído pelo roteirista? Todo fato é construído pelo roteirista, a não ser que a pessoa que me encomendou essa cena ou esse filme, ela tenha colocações a fazer, e aí eu tenho que escutar. Olha, eu faço questão que isso aconteça em São Paulo, ou eu quero que isso aconteça numa fazenda, ou eu quero que a mulher seja loura e o cara seja ruivo. Se ele não me der informação nenhuma, eu vou fazer do jeito que eu quiser, né? Agora, se é muito raro isso acontecer, tá, Paulo? Geralmente você tem um briefing maior, né? Você tem um briefing de uma coisa mais específica. Geralmente a pessoa quer chegar a algum lugar, né, com uma determinada história. Mas se ela não te der nada,
A criação é 100% sua. E mesmo quando ela te dá elementos, imagina, você vai ter que criar tudo, beleza, você entende como um roteiro começa e como ele termina. E o meio dele? Faz o quê? Né? O desenvolvimento. O roteiro tem 3 atos, sendo que o desenvolvimento é o maior dos atos, né? Que é a meiuca do filme. Ele é o dobro da apresentação e da conclusão. Então, como é que o roteirista faz? Para onde vai essa história? Então, existe uma série de elementos que você tem que ter na cabeça para a história progredir. Também não vai ficar ali durante 60 minutos enchendo linguiça no desenvolvimento do filme. Não pode. Fica ruim, o roteiro fica capenga, fica com barriga, fica esquisito, né? Então, você tem que saber o que você está fazendo quando você pega um roteiro para escrever. E se você não souber, você tem que criar, né? Você vai ter que dar um conflito interno para aquele personagem, mesmo que seja um filme de ação, né? Pode olhar, e o Rambo tem conflito interno. O Duro de Matar também tem. É muito difícil você ter um filme com um personagem que não tenha nada, que não tenha conflito nenhum, né? Que não tenha nenhum tipo de... Mesmo que seja um conflito besta, mas o cara tem. Né? Tem que ter alguma coisa em cima da qual você construir, você tem que ter um arco de personagem, ele tem que começar de um jeito e aprender alguma coisa ao longo desse filme. Ou mesmo que ele não aprenda nada, ele tem que ter tido a chance de aprender alguma coisa ao longo desse filme. Né? Deixa eu dar uma viajada aqui. Não sei se tem a ver o que eu vou falar para o Serginho e para você, Flávio. Pode acontecer de ter um erro de continuidade no filme e alguém olhar e falar assim, caramba, que roteiro ruim. Pode acontecer? Rapaz, então não é por causa do erro, né? É por causa do roteiro que é ruim, né? Porque quando faz sentido. Você pega um erro de continuidade e você fala, pô, é porque o filme é uma merda, o roteiro é uma merda, boa, assim, ninguém vai condenar um filme. Se você pegar, sei lá, Blade Runner, deve ter erro de continuidade. Eu estava vendo esses dias o Gladiador, com um monte. Entendeu? Você não tá, o espectador está se lixando para isso. A não ser que seja uma coisa assim muito gritante, mas ainda assim, se o filme for bom, ele vai perdoar, né? Passa, claro. Porque erro de continuidade não tem como, né? Eu estava vendo esses dias na internet um monte de erro de continuidade aí de alguns filmes, e aí é bizarro, porque eu não tenho esse olho clínico que você deve ter, que o Serginho tem. Eu assisto o filme naquela, eu nem percebo nada. Né? Para vocês deve ser muito louco isso, né? O que me incomoda muito às vezes é uma edição ruim, é uma cena cortada, quando corta errado de uma cena para outra, sabe? A transição é feita, é mal feita, ou quando a elipse, você tem um movimento que não é respeitado, é um corte mal feito, isso me incomoda bastante. Mas problema de direção ali, né? Aconteceu alguma coisa que tem muito pouco a ver com o roteirista isso. O problema da gente trabalhar no meio é que a gente passa a ficar muito chato. Então, tipo, a minha ex-mulher sofria, porque quando eu via filme com ela, aí quando eu pula na tua cara os erros, né? Tipo, é uma coisa muito engraçada, como você tem facilidade de começar a ver coisas erradas, tipo, de continuidade, você tem tanto continuidade de roteiro, quanto continuidade, às vezes, de tipo, o cara tava com uma roupa, parece com uma outra, na mesma cena, você fala, putz, mas isso não é o erro do roteiro, você é do continuista que comeu bola, assistente de direção. É confusão ali na hora da gravação, com certeza. Exatamente. Tipo, então, e isso salta muito ao olho de quem tá no meio, né? Tipo, a gente que vê isso o dia inteiro, então tem coisas que você olha e você fala, cara, é surreal. Mas é que a Flávia falou, tem coisas que a gente releva, tipo, o filme tão redondinho, vai embora. E tem o contrário também, gente. Tem um filme que tecnicamente é perfeito, tudo funciona, tudo é bonito. A luz é bonita, os atores são atores consagrados, né? A direção de arte é boa, a edição é legal, tudo funciona e o filme é ruim. Porque o filme é ruim porque a história é ruim. Aí é roteiro mesmo, aí não tem... Não tem mágica.
Ô, Flávia, a gente estava no nosso bate-bola e o Paulo tinha levantado uma coisa, eu queria entender isso. Tem muita diferença de roteiro de teatro para roteiro de novela, para roteiro de TV ou cinema, sei lá? Completamente diferentes, são completamente diferentes. Olha só, no teatro, você é 80% voz, né? Você é 80% você escuta e 20% você vê. O cinema é diferente, né? Você vê 80% e você escuta 20%. Eu não sei se a proporção é essa, Tá. mas é completamente diferente. O cinema é a arte do mostre e não conte, né? O ideal é que você resolva tudo através de imagens. Você explique muito pouco, né? Você coloque muito pouco de exposição na boca dos seus personagens. Então, o ideal é que você resolva tudo em imagens. E as séries estão acompanhando muito o cinema nesse sentido, né? Claro que tem muito mais fala numa série do que num filme, mas ainda assim eles estão indo para o caminho do mostre e não conte também. O teatro é completamente falado, né? Muitas vezes você não tem nem um cenário direito, né? Uma coisa, às vezes é só o palco e a peça é ótima. E novela é aquilo, também é papo e papo furado o tempo todo, né? Cinema não tem papo furado, pelo menos não deveria ter, né? Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Bom dia. Como o dia está tão bonito? Realmente está muito bonito. Será que vai chover? Não sei. Você não perde tempo com essas coisas no cinema, né? Não dá, né? É porque o tempo é mais curto também, né? Claro. Se a gente for comparar com uma novela. De storytelling. Não, e fica expensive, né? Mas as novelas antigas também eram assim? Ou antigamente eles tinham um pouco mais de cuidado com esse roteiro? Cara, não, eu acho que sempre foram, né? A novela sempre foi para a velhinha que está ali passando a roupa de costas para a tela, né? Não tem. Eu gosto muito de muitas novelas. Eu gosto mais das novelas de antigamente do que das de hoje. Eu não assisto novela, mas nunca mais eu vi novelas. Tem uns 20 anos que eu não vejo novela. Eu gostava mais das de antigamente, mas sempre foi uma coisa muito falada, né? Eu tenho a impressão que quando você levou a novela para dentro do estúdio, você teve uma queda de Qualidade? nível, né? De dramaturgia mesmo. Eu tenho essa impressão. Não tenho certeza se o que eu estou falando procede, mas ou então a minha percepção era outra quando eu era pequena, né? Quando eu era mais jovem, sei lá. Mas eu lembro de novelas incríveis que eu não vejo como aquelas novelas serem feitas hoje. Não vejo. Hoje eu acho tudo muito ruim. Até as novelas consagradas hoje em dia eu acho ruins. Para mim não dá mesmo. Eu confesso que como eu não assisto há muito tempo... Também não vejo mais novela, não. Também não consigo ter essa percepção. Eu também abandonei novela já tem bastante tempo. Eu gostava das antigas também. Minha mãe ficou no hospital um tempo, em novembro, eu assisti um pouco. Cara, não dá. Não dá. Mas, independente disso, o que dá mais trabalho efetivo? Você é roteirista. Flávia é roteirista. Não que te dá mais prazer. Me parece que você gosta mais de cinema, né? Pelo que você está falando. Com certeza. Mas vamos falar, roteiro de novela dá muito trabalho para fazer? Muito. Não, a pessoa não tem mais vida, é muito trabalho. Eu nunca fiz novela, né? Mas eu tenho amigos que fazem. E assim, é muito São vários núcleos, né? Um monte de... E novela com essa coisa do digital e tudo, a novela virou uma coisa meio caótica, porque é uma indústria, né? Mas é uma linha de produção varejão, né? É tudo muito rápido, muito rápido. A televisão, tudo é muito rápido, né? Não necessariamente a dramaturgia. Eu estou dando uma oficina de variedades também, que começa também quinta-feira. Programa de variedade, que eu já fiz há
as pencas. Eu fiz muito programa de variedades na vida. E também é uma coisa assim, enlouquecida. Eu jamais imaginaria que um programa de variedades tem um roteiro, tá vendo? Eu também não. Você assistir, se você entrar no meu Instagram, você vai ver que o meu Já vídeo entrei. sobre variedades é exatamente isso. Você pensa que programa de variedades não precisa de roteiro? Claro que precisa. Tipo, qual que você fez? Conta um para nós. Para a gente ter uma ideia. Conta um para nós. Qualquer roteiro? Não, de variedades. Programa de variedades. Cara, varia muito. Por exemplo, um que você fez que você gostou. Então, o roteiro do programa chamado... Vocês lembram de um quadro do Fantástico chamado Que Vida a Vida? Um quadro de entrevista do Fantástico? Sei. Esse quadro era basicamente um roteiro de perguntas. Porque o entrevistado ficava ali sentado e pronto, com uma câmera na frente dele. O entrevistador ficava numa outra sala. Era um roteiro de perguntas. Mas, por exemplo, no caso do video show, né, que você tem um apresentador, você tem que escrever a fala do apresentador. O apresentador raramente escreve a própria fala, né? Então, você tem que escrever a fala do apresentador. Você tem que escrever o video show eram vários apresentadores. Então, o cara chegava numa matéria, para fazer uma matéria, por exemplo, o video show, vocês sabem o que é, né? Sobre os bastidores do Projac. O cara chegava para cobrir um making-off de uma novela, ele não podia chegar lá, e aí, gente, quem é que vai falar aqui? Não, o cara tinha que ir com o texto pronto. A apresentadora ia com o texto escrito, pronto. Ela tinha um briefing do que era a novela, do que era a matéria que ela ia cobrir, mas tinha tudo ali, quase que ipsilíteres, escrito do que ela ia fazer ali. Um programa com estrelas, por exemplo, o programa da Angélica, mesma coisa. Você escreve a fala da Angélica. A Angélica não pode chegar numa matéria na casa do, sei lá, vou citar a primeira matéria que eu escrevi para o Estrelas, na casa do Ziraldo, sem saber o que ela vai fazer ali. Então, ela vai com um roteiro. A Angélica chega, entra na casa, aí tem lá a fala Angélica, a fala da Angélica. Aí você tem as perguntas. Aí você tem as perguntas e você tem as respostas das perguntas embaixo, para ela saber por que ela está fazendo aquela pergunta. Então, assim, é roteiro mesmo, não é roteiro para inglês ver, não. Era roteiro mesmo. No caso do programa da Angélica, era uma vez por semana que ia ao ar, Sábado. né? O Estrelas, no caso, mas o video show, não. Era diário. Então, imagina o trampo, Paulo. É mais punk, né, cara? Completamente, é muito louco. E às vezes você fazia uns roteiros que você escrevia os roteiros e ia embora para casa, né? Chegava em casa, a matéria 3 e 8 caíram. Agora vai entrar essas aqui. Escreve aí, porque é para amanhã de manhã. Cara! Mas você sabe o que eu estou imaginando? No video show, não aguentei, não. Você sabe o que eu estou imaginando? De repente você está zapeando, aí você começa um programa e fala, nossa, esse programa é uma merda, cara. Não é um programa que é uma merda. A ideia é boa, o roteirista é péssimo. É isso. Cara, muitas vezes é muito difícil... Chutei o pau, né? Desculpa. Não. Muitas vezes é muito difícil um roteirista estragar um bom programa. Geralmente o programa é ruim mesmo, tá certo, gente? Mas o roteirista pode salvar um péssimo programa. E isso se aplica a programa de humor também? Programa de humor, geralmente, depende do programa. O programa de humor, geralmente, ele está mais dentro de dramaturgia, né? Por exemplo, são quadros, né? O Zorra Total, por exemplo, ele não é variedades, ele é dramaturgia. Ele é um programa de humor com atores, né? Sei lá qual, o programa do Jô, antigamente, né? Que da nossa época. Era dramaturgia também, eram quadros. É tudo roteirizado, Jô, Ana Maria Braga? Hã? Ana Maria Braga e Jô Soares, tudo roteiro? Tudo roteiro, claro. Roteiro. Nossa, que desilusão. E o Jô também era diário, né? Agora, a Ana Maria Braga, ela fala a fala dela. Ela já é... Cara, ela tá ali há muito tempo, né? Então, ela não fica muito engessada, não. Ela é mais natural, mas todo dia tem reunião de pauta. O programa acaba de manhã, vai todo mundo para uma salinha,
ver o que vai ser o dia seguinte. Todo dia, todo dia. Tem roteiro também. Gente, o Big Brother tem roteiro. Big Brother tem roteiro. Tem que O que ter, vão sim. ser os VTs da terça-feira do grande programa? O que vai acontecer? Né? O espectador está ali esperando ter uma fofoca qualquer. Então tem que ir uma produtora de conteúdo para uma ilha de edição e ficar ali, vendo o que aconteceu durante a semana para poder montar um programa, o grande programa da terça-feira, né? Roteiro também. Não tem um roteiro interior, estúdio, dia, mas tem um roteiro. Você precisa saber o que vai acontecer, né? Cara, que loucura, sensacional. hein? Flávia está estragando. Matou os dois. Eles estão assim, não sabia que televisão era assim. Nossa, cara, que lindo, Flávio. Nossa. Não, na verdade, Serginho, muita coisa realmente para mim é surpresa. Não que eu achei que fosse assim largado, né? Mas quando a gente pensa em roteiro, né, Paulo? A gente que é leigo, a gente pensa no filme, a gente pensa na novela. Imagina que eu ia pensar no video show, que eu ia pensar no programa da Angélica, por exemplo, no jogo. E tem programa que é ao vivo. Imagina que esses diários são ao vivo, né? Imagina se dá uma merda ali. A pessoa dá um branco. O que eu faço agora? Como é que resolve, né? E tem alguém no ponto para ajudar ainda, né? Fade to black, não tem como. Não tem como. Tem que ser tudo muito controlado. E olha, é uma equipe enorme, São 40 pessoas ali para fazer aquele programa diário. Muita gente. Muita gente. Não, Paulo, é uma adrenalina surreal, tá? Porque mesmo tensa. Gravado? A parada é tensa. Não, o ao vivo é tenso. Ao vivo é uma coisa bem tensa. E normalmente quem está à frente ali ainda tem alguém gritando no ouvido, né? Para deixar o cara mais pilhado ainda, né? Tem sim, o ponto é. Eu estou vendo a comissária de bordo arrumando as barrinhas já. Mas já está na hora? A barrinha já. Hoje tem barrinha de passas para você. Hoje tem barrinha de uva passa. Mas essa coisa de arrumar a barrinha, de preparar para. Tem roteiro para isso também? Tem roteiro? Não tem, né? Vamos dar o espaço dos nossos patrocinadores e a gente volta já. Ó, o nosso patrocinador principal passando ali, ó. Um dia alguém vai ver e vai patrocinar o nosso Alfa. Até já. Bom, galera, pista liberada novamente. Está na hora de decolar para a segunda parte do nosso programa com a nossa convidada de hoje, a roteirista Flávia Orlando. E a Flávia está com uma oficina legal na semana que vem. Acho que é legal você contar aí para essa galera, né, que de repente tem interesse de conhecer um pouquinho mais. Eu e o Paulo vamos ter que fazer, porque a gente... Nossa, somos dois, como dizia minha mãe, dois burraldo. Melhor burraldo do que tontalto, né? Vai saber, né? Conta pra gente. Venham fazer a oficina, vai ser um prazer ter os dois. Vamos embora fazer. Já pensou, Paulo? Aí a gente larga o Serginho e vai fazer cinema. Nós vamos ganhar dinheiro? Leva ele para... Ele vai junto para os efeitos especiais. Dinheiro não dá, mas dá um dinheirinho. Porque eu vou falar, esse negócio de ser professor está complicado. Viu? Mas conta aí, fala da sua oficina. A minha oficina de documentário começa sexta-feira, dia 7 de agosto, de 4 às 6, por 7 semanas. É uma oficina que tem uma proposta de realizar um roteiro. Todas as minhas oficinas são voltadas para roteiro, né? Eu não vou contar a história do documentário, nem a história do cinema. A proposta nunca é essa. A proposta é trabalhar em cima de roteiros, né? E a proposta é a gente realizar um roteiro de curta e um roteiro de longa, cada um apresentar o seu. Eu tenho tido ótimos resultados com os meus alunos, tem saído trabalhos muito interessantes, né? Quem não quer escrever também não tem problema, fica ali como ouvinte. A pessoa às vezes é curiosa, não quer ser roteirista, mas quer entender como se faz um roteiro. É super bem-vinda também, não tem problema nenhum.
mas eu costumo formar alguns roteiristas. Eu já tenho alunos que estão trabalhando como roteiristas. Então, na oficina de documentário, a gente vai investigar diferentes formatos de roteiro de documentário. Diferente do roteiro de dramaturgia, né? O que acontece com o roteiro de dramaturgia? Ele tem um formato específico, que é o formato Master Cine, que estabelece que você tem que ter um cabeçalho de cena, um desenvolvimento de ação, de diálogo, de transição. Você tem, a cada página que você escreve é 1 minuto de filme. O roteiro de documentário não é bem assim. Então, ele varia muito de roteirista para roteirista. O importante é você ter coerência, clareza no que você está escrevendo, né? Eu gosto de escrever os meus roteiros de documentário muito parecidos, muito próximos ao formato de um roteiro de dramaturgia, mas tem autores que não fazem dessa forma. Então, a gente vai investigar várias formas de se escrever um roteiro de documentário, lembrando que outras pessoas lerão esse roteiro e participarão dessa filmagem, dessa gravação. Então, é importante eles entenderem a sua motivação, né? Eles entenderem por que você escreveu aquele roteiro, o que você quer com aquele filme. E é isso. A gente vai investigar documentaristas como o Patrício Guzmán, que é um documentarista chileno, super interessante. A própria Petra Costa, que é uma brasileira. O nosso Eduardo Coutinho, que foi um grande documentarista. O João Moreira Salles e por aí vai. Bom, essa oficina começa depois do programa ter ido ao ar. Então, depois você passa tudo para o Serginho para ele colocar lá nas chamadas, para divulgar bonitinho lá no nosso canal. E rapidamente, como que a gente se inscreve nela? Olha, vocês têm 2 formas de se inscrever. Ou pelo meu WhatsApp, ou pela plataforma Simpla, que permite que você parcele o valor da oficina em até 12 vezes. Né? Se você quiser um desconto à vista, eu dou um desconto à vista por depósito em conta. Mas se você quiser parcelar, né? Tem muita gente que prefere parcelar, existe essa possibilidade também. A gente coloca tudo lá. Você estava falando, eu estou aqui imaginando o roteiro de um filme como Ben-Hur, por exemplo. Eu não estou falando do novo, estou falando do antigão, que era tudo na mão, né? Olha a quantidade de figurantes. E não tinha essa de duplicar a figuração no computador, não. Tinham 5.000 pessoas em cena, eram 5.000 pessoas em cena. Cleópatra lá também foi assim, né? Com muitos figurantes. Imagina escrever o roteiro disso, cara. Cara, eu acho que até o Senhor dos Anéis foi com figuração. O Paulo é fãzaço do Senhor dos Anéis. Né? É muito bom. Eu também sou, é muito bom. Eu nunca consegui passar dos 3 primeiros minutos, então... não é possível, Paulo. Ele dorme. Também. Eu acho tão ruim que eu durmo. Baba. Olha só. Mas eu não vou ficar falando não, porque eu sei que o Paulo gosta muito, e agora você também disse que gosta, já são 2 contra 1, então... Então, se você gosta, você deve gostar também ou gostou, melhor dizendo, de Game of Thrones. Adoro Game of Thrones. Nossa, nunca assisti um capítulo. Sensacional. É maravilhoso. Maravilhoso. Entretenimento é fábula para adulto. É muito Estou cada vez mais minoria aqui agora. Tá. Eu nunca vi. Você não sabe o que está perdendo. Nunca vi, de verdade. Primeira temporada de Game of Thrones eu diria que as 3 primeiras temporadas de Game of Thrones são assim... sensacionais, né? A penúltima é maravilhosa. É mesmo. A penúltima que tem a Batalha dos Bastardos. Serginho, nessa hora, quando você for editar, você coloca uma interrogação na minha cara assim, um cri. Só que a última temporada de Game of Thrones, eles tiveram aquele problema do Brexit e tudo mais, cortou grana, cortou um monte de coisa. Nem estou sabendo disso. Teve isso na última. Tá vendo? Eles tiveram mais de impacto. Aí, os cineastas brasileiros reclamando aí que não tem dinheiro, viu? Até o Game of Thrones. Eles tiveram um corte absurdo de grana. Tanto que foi menos capítulos, inclusive, na última temporada. Tiveram acho que 2 mas assim, mesmo não tendo assistido, eu sei que é uma superprodução. Ali é muita grana, né, cara?
Não tem como fazer com um orçamento baixo. Isso episódio, acho que de 10 milhões de dólares. Eu vou falar que isso era meu sonho, participar de uma produção dessa. Eu vou te falar que era uma coisa que eu me realizaria assim, totalmente. Para ver a dimensão da coisa. Eu rodei aqui no Rio com uma equipe gringa. Era um filme B americano chamado The Game of Their Lives, que era um jogo de futebol da Copa de 50 entre Estados Unidos e Inglaterra. Não, Inglaterra e Estados Unidos. E o time dos Estados Unidos era um time de peão de indústria. Não era um time profissional. E o time dos Estados Unidos ganhou esse jogo de 1-0, uma coisa assim. Cara, eu rodei com os gringos. Era uma coisa louca, porque eram 5 câmeras 35, Flávio, rodando. Você tem ideia? A Kodak teve que mandar vir rolo de fora, não tinha rolo do Brasil para atender a eles. Foi nesse nível. E os caras rodavam um jogo de futebol como se estivesse gravando em fita. Eram 5 unidades rodando simultaneamente no campo do Fluminense, o jogo rolando. Aí cada unidade era assim, tipo, você vai filmar o jogador número 10, você filma o jogador tal, você joga. Então, cada uma tinha o que tinha que cobrir. E, cara, nego trocando rolo. Flávia trocava rolo de 35 como se estivesse trocando fita. Sensacional, muito bom. Cara, e como é que roteiriza essa cena? Não, aí eu acho que não roteiriza. Aí é mais um plano de produção, um plano de gravação, né? Na hora que os... Vão entrar que horas, vão armar o equipamento que horas e começa que horas. Eu acho que é mais por aí. Sabe? E aí joga a bola lá e faz o que vocês acharem que tem que fazer? Jogo de futebol. Jogo de futebol. Saiu pela lateral, pega a bola, bate lateral. Normal, jogo de futebol. Aí não tem como. Agora, sabe o que eu achei muito louco, Flávio? Uma coisa que eu senti assim, muito bacana, eu achei muito bacana. O profissionalismo, tinham 3 unidades que estavam filmando, iam fazer o Piratas do Caribe 3. E eles estavam com 2 semanas de atraso aqui no Rio, na gravação da filmagem, já estavam desesperados que Piratas do Caribe já ia começar. E os caras falam que eles trabalham 365 dias por ano. Eles falam que não param as produções lá fora. E agora, o que eles faziam? Tipo assim, você ia rodar os planos do dia. A gente rodava exatamente o que ia rodar no dia, sem uma cena a mais. Se acabasse 2 da tarde e tivesse sol, não tinha aquela de adiantar o dia seguinte. Era fim de produção, sentava todo mundo, storyboard na mão, decupava no dia seguinte, saía todo mundo. Eu levava esporro todos os dias, porque, tipo, falava assim, 7h30 da manhã, a equipe de efeitos tem que estar aqui. Eu falei, 7h30 vai começar a montar, vai rodar 8h30, aquelas coisas que a gente está acostumado. Nossa, você tá vendo? Doido. Se fosse aqui em São Paulo, 7h30, os caras chegam às 6h30. Não, mas filmagem, Flávia sabe o que eu estou falando. Cara, 7h30, eu chegava às 7h. A gente não chega por causa do trânsito, né, Paulo? Verdade. Você atrasava 15 minutos, você tomava esporro. Fala, para variar, a equipe de efeito atrasada. Não tinha começado nada ainda, mas tipo, o profissionalismo dos caras, entendeu? Muito legal. Foi uma baita escola. Foi assim, 15 dias de filmagem, uma baita escola. Bom, para um jogo de futebol, então, não tem muito o que fazer. E para um filme tipo Rock, uma luta de boxe? Aí tem roteiro, posicionamento. Né? Aí tem roteiro e você vai posicionar a câmera de acordo com o que está escrito no roteiro, né? Porque você tem a descrição de movimentos, né? Uma luta de boxe, né? Cara, você vai descrever a luta direitinho no roteiro, né? Você vai pesquisar o que é uma luta de boxe, você vai entender quando é que o cara, o que pode, o que não pode, né? Você vai descrever o mais próximo possível que você conseguir. E aí vão montar o set de acordo com o que está ali no roteiro, cara. Nossa, eu tô viajando, cara. Eu tô imaginando agora roteirizar um filme do Jack Chan, por exemplo. É porque, Flávia, o Paulo Eduardo não falou, mas o Paulo Eduardo tem quantos livros você já escreveu? 20? Tem alguns aí, uns 20. Então, agora ele deve estar querendo fazer longo. Não, agora cara, não, os meus livros são muito ruins, cara. Não dá para roteirizar nada, não. Não, ruim não. São livros de administração, que são focados no corpo acadêmico. Já pensou fazer um filme? De história que você tem é o que você vai lançar agora, né? O Construindo Histórias. Estou tentando, né? Mas não consigo. Essa pandemia judiou de nós. E que você estuda, sabe? Agora, Flávia, deixa eu para um outro público, né? Deixa eu perguntar para a Flávia uma coisa em relação ao roteiro, que é uma curiosidade que eu tenho, até porque eu sou de pós e efeito.
Quando é que os roteiristas... Eu nunca li um roteiro teu, tá? Mas vocês estão começando a escrever sobre efeito. Realmente, a galera de roteiro está entendendo como é que o efeito funciona, como é que você produz um efeito, como é que você pode rodar nada, né? Não, muito pouco, assim. Aí eu devolvo a pergunta. Você acha que é uma coisa que tem que entrar no roteiro, meio que explicado com nossas próprias palavrinhas? Ou melhor nem botar? Eu acho legal ter a viagem que você está tendo daquela cena, entendeu? Tipo, porque é isso que a gente faz, entendeu? A gente tenta explicar o que a gente quer ali. Uhum. Mas a gente não entende de efeito. Mas deixa eu fazer uma pergunta, Serginho. Mas essa tua viagem, você sabe que aquilo ali é um efeito. Aham, lógico. Deixa eu fazer uma pergunta. Não, a gente escreve efeito. Mas o roteirista... Deixa eu entender uma coisa. Escreve, o roteirista efeito, não fala... Letra maiúscula e descreve lá o que a gente acha que a gente quer, né? Mas não tem o roteirista não fala com a equipe de criação? Só depois que o roteiro está pronto, né? Isso, na realidade, a gente parecendo empresa, né, Paulo? Parece empresa. O cara tá lá na engenharia, fala, preciso do engenheiro, joga para o RH contrata um engenheiro qualquer, joga lá, você fala o RH, ninguém se entende. É o que eles fazem, na realidade, tipo, depois que ela fecha o roteiro, que o diretor aprova e tudo, aí tem a equipe toda que vai ler o roteiro junto, para a gente entender o que é a história. E aí, essas cenas todas que ela marca de efeito, aí chama a equipe de efeito para a gente discutir como é que a gente vai rodar essas cenas. Cara, mas você imagina, todas as equipes se meterem em cima do roteiro dela? Não vai sair o roteiro, cara. Não se mete. Aqui, Paulo, não tô... O que acontece? Quando você termina o roteiro, o assistente de direção vai pegar aquele roteiro e vai fazer uma análise técnica, né? Aqui tem efeito, aqui tem um dublê, aqui tem armas. Isso é legal, né? Dublê. Ele vai fazer uma análise técnica e depois vai passar por cada uma vai passar pelo departamento de arte, vai passar pelo departamento do efeito, vai passar pelo departamento da direção, né? A cenografia, etc. E cada um vai ali criar em cima daquela análise técnica. Porque tudo isso por exemplo, teve um filme do Carvana que eu fiz, chamado Apolônio Brasil. Assisti esse filme. Então, Apolônio, todos os efeitos do Apolônio são meus. Aí o que acontece? Aí eu comecei a fazer cinema em 98, com Zelito. Eu fiz o Vila Lobos. Foi meu primeiro longa. Foi aquela coisa que você falou no início, Paulo Eduardo, de você ver, às vezes, o teu filme ou a tua cena na tela e você querer se esconder. Eu tive essa sensação no Vila Lobos, que foi meu primeiro longa, e a gente trabalhou com Los Angeles, uma empresa de Los Angeles chamada a iFilme. E todo o material foi escaneado lá fora. Foi um processo técnico bem complexo para a época. Todo mundo achava que não ia dar para fazer e a gente fez. Foi por isso que eu fiz tanto longa depois desse. Depois eu fiz Santa Werneck, eu fiz um monte de coisa bacana. E aí no Vila Lobos, por exemplo, a gente teve uma cena que eu estava falando, agora eu perdi o gancho do que eu ia falar, mas a cena que eu te falo que me incomodou é a cena principal do filme. Quando a gente foi rodar a cena, teve um problema dos balões. Estou falando do Vila Lobos agora. A gente teve umas crianças soltando os balões, mas tudo filmado. Só que aconteceu, estava calor no dia e o Zelito, o combinado era as crianças segurando o balão de gás, formando a bandeira do Brasil. Quando o Zelito passasse o boné, as crianças soltavam o balão, Valtinho Carvalho rodando, 3, 4 câmeras ligadas. O que aconteceu? Estava um calor dos infernos. Zelito, na hora, tira o chapéu e passa a mão. Já viu o que aconteceu, né? Aí as crianças começaram a soltar os balões. E não dava para... Puta, aí o Valtinho teve ainda o espírito de ligar a câmera. Ele estava no alto do prédio, em frente, na cobertura do prédio. Ele teve o reflexo de ligar a câmera para pegar o final do movimento dos balões. Caramba, que merda. Merda total. E era a cena principal do filme. O último dia de filmagem, aquela coisa assim perfeita, no caos perfeito. E eu nunca tinha produzido... O efeito que eu ia fazer era duplicar crianças na arquibancada, para mostrar a arquibancada do estádio lotada. Era esse o efeito só. Aí eu olhei pro meu cara, que era meu braço direito de efeito, eu falei, puta, cagou ao extremo o filme. E a gente vai ter que dar uma solução. Aí eu virei pro Flávio, que trabalhava comigo, e falei, cara, será que a gente faz isso 3D? E na época era muito novo essa cena, esse tipo de efeito, porque era trabalhar com partícula.
Tô falando de 98, né? Pô. Aí ele falou, cara, acho que dá. Eu falei, bom, acho que dá para mim, dá. Acho para mim é o famoso... Aí eu chamei ele e falou, cara, vamos rodar de novo e vamos fazer só as crianças fazendo o movimento do braço sem balão nenhum, porque não dava tempo de encher os balões de novo e tudo. Resumo da história, a gente rodou a cena de novo, a gente fez tudo 3D e ficou muito legal. E tanto que... Não, aí o que aconteceu? Aí eu me dei mal. Curioso, agora ver a cena. De 2 minutos de efeito, viraram 8 minutos de efeito. Porque aí começou a aparecer um monte de cena nova dentro do filme. Ah, isso aqui é efeito, isso aqui é efeito, isso aqui é efeito. E daí que eu comecei em cinema. Aí depois eu fiz Amores Possíveis. Depois eu fiz... Quer dizer, aqueles balõezinhos do filme são tudo fake. Tem uma cena ali que é real e o resto é fake. Mas você não vai dizer qual é o fake. Duvido. Fascinante, né? Muito bom. E tem Fiquei curioso agora ver a cena. Depois você me dá aí um direcional para procurar. E efeito você esbarra com uma outra coisa, porque você tem o efeito. Porque quando a Flávia bota no roteiro o efeito, você tem efeito mecânico e efeito digital, que é o que eu faço no computador. E aí você começava, nessa época aí, a gente começou a ter uns ciúmes do pessoal de efeito mecânico, porque o digital estava entrando e resolvendo muita coisa mais simples. Então, no filme do Carvana, não sei se vocês viram Apolônio Brasil, tem um cérebro que sobe assim pelo meio da mesa, não sei o que, dentro de uma cúpula. E o que acontece? Esse efeito era mecânico. É uma cúpula com um cérebro de plástico fincado e a paradinha mecânica que subia a plataforma. Só que o negócio era um alinhamento de cabo de aço e o negócio não subia redondo. Aí Nonato Estrela vira para mim e fala assim, cara, a gente não vai sair daqui hoje. Eu falei, Nonato, se você me autorizar, eu boto o dedo, vamos acabar com isso aí. A gente vai botar 2 pontos de tracking na mesa. Ponto de tracking são as marcações que a gente faz por efeito para eu poder casar o digital com o real. E eu resolvo isso depois. O Nonato, na hora, falou, cara, vai embora e faz isso, senão a gente não vai sair daqui. A gente rodou, fez a cena, ficou muito legal também. Esse filme é bem divertido. Carvana era assim... Cara, filmar Carvana era muito engraçado. Acho que eu assisti esse filme, sim, mas há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Carvana era um cara assim, sensacional de rodar, porque você ria o set o dia inteiro. Nunca vi. Boa gente pra caramba aí. Ô, Flávia, você está com algum projeto novo de cinema? Não, eu ganhei. Na verdade, eu estou escrevendo. Eu fui contratada para escrever um roteiro, né, para um produtor. Estou começando, estou na escaleta. É uma encomenda. Mas... O que é escaleta? Escaleta é o pré-roteiro. Ah, tá. Você faz um resumo das cenas, né? Você abre cabeçalho de cena e diz sobre o que vai ser aquela cena, sem os diálogos. Um resuminho da cena. Então, eu estou fechando a escaleta. Mas eu tenho que entregar esse roteiro meados de setembro. Dá tempo. Dá tempo. É um roteiro de longa-metragem. Chama Uma Nova Chance. É sobre um menino que sai do interior para procurar a mãe, enfim. É um filme pessoal, né, de quem está me contratando, mas inclusive ele foi meu aluno, mas ele preferiu passar adiante para uma roteirista do que escrever o roteiro sozinho. Pô, que legal. Mas eu ganhei um edital no Apagar das Luzes do Ministério da Cultura. Eu ganhei um edital em 2018, né, para fazer um documentário, um longa-metragem documentário sobre os 200 anos da independência do Brasil. E aí eu terminei, entreguei e tal. Tem isso também que eu estou fazendo. E estou com as oficinas, né? Bom, tem um... Eu falei que não primeiro, aí depois eu contei um monte de coisa, né? A gente se perde no nosso roteiro. É que é workaholic, né? Deve trabalhar... Assim, parece que fica para trás, né? Parece que já foi. Mesmo quando você não terminou ainda, parece que você já acabou, já foi aquilo, né? Mas tem uma série também em cartaz na Amazon Prime, que é uma série documental chamada Folhear Brasil Doc, uma série da Carolina Paiva, que ela dirigiu, é um roteiro meu também. Enfim, o filme do Luiz Fernando Goulart tá no Now, tá no streaming, né? Quem quiser assistir. Depois você passa tudo pro Serginho.
Eu pego com ela. Vamos... É isso, meninos. Ó, a gente não pode, eu não sei nem quanto tempo tá, mas a gente não pode terminar sem eu te fazer uma pergunta. Ontem, quando a gente estava conversando, a gente falou de livro. Como é que é roteirizar livro? É verdade. Você lê o livro uma vez, tá? Lê para conhecer. A segunda vez que você lê, você já lê decupando. O que é decupar? Né? É você entender o que dali vai virar ação, vai virar cena. Porque nem tudo que está no livro vai dar uma cena, né? Então você vai ter que adaptar. Então você vai ter que identificar no livro o que é filmável. E aí você ou você se apega à história do livro ou não também. Às vezes você quer usar aquele livro somente como uma inspiração, uma referência. Você não quer que a história seja daquele jeito, né? Então você reescreve a história, você faz um argumento, você faz um conto de, sei lá, 15 páginas contando sobre o que vai ser aquela história. E aí você parte para a roteirização. Mas, de qualquer maneira, se você está fazendo uma adaptação, você tem que fazer uma decupagem de livro. Então, no mínimo, 2 vezes você vai ter que ler o livro. No mínimo, Se o livro for ruim, ferrou. Aí ela tem que fazer ficar bom. Flávia, isso aí é chamado de roteiro adaptado? Claro, roteiro adaptado. Porque tem até premiação para roteiro adaptado, né? Tem roteiro original e roteiro adaptado. Isso, roteiro adaptado. Tem um filme, eu não sei se vocês assistiram, é a história do Walt Disney, que ele fala da... Mary Poppins. Isso. Você chegou a assistir esse filme? Eu assisti. Tom Hanks. Não. Eu acho que tem alguns lances de roteiro, que fala forte de roteiro aquele filme, né? Que conta... Ele conta a história da filmagem de Mary Poppins. Interessante. Né? É meio que uma aula de cinema, né? É bem legal esse filme porque fala do comportamento da atriz. É bem legal. Da atriz, não, da escritora do livro. Da escritora, exatamente. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu não lembro o nome. Interessante. É muito legal. Vai falando aí, assim. Paulo, eu vou procurar aqui. Não, tranquilo. Mas a gente não tem, pelo menos eu desconheço, nada que fale assim dessa questão da história, né? Da história de uma filmagem, né? Nenhum documentário, vamos falar assim, ou existe isso? Já achei, existe, tá? Existe. Existe? Você tem um legal, sabe o que é? O King Kong, o primeiro King Kong. O primeiro é da década de 30. 1930. Não, primeiro agora, primeiro recente. 78. Do... 78. Não, mais novo. Bom, então não é o primeiro, Serginho. Não, o primeiro que eu quis dizer com tecnologia pesada. Com o Jack Black. Jack Black, né? Não, é o anterior, eu sei qual que ele está falando. É da década de 70, sim. Não. Tá falando que é o novo, não, Jack tô falando novo. Espera que eu vou achar. O diretor fez todos os dailies de filmagem, ou seja, todo dia que ele filmava, ele contava como é que filmou, o que aconteceu, como é que foi. Depois ele mostra a pós-produção toda do filme. Pós-produção de tipo assim, vai pro colorista. Pós-produção que eu digo assim, todo mundo metendo a mão no projeto e você entendendo como é que roda um filme desse porte, sabe? Tipo, desde o cara marcando a cor da cena no equipamento digital, de fazer em cima do que o diretor de fotografia brifou para o colorista fazer a cena, mostrar, esse é o visual que a gente está que eu busquei, explica para o diretor de fotografia o conceito, o diretor de fotografia avalia. Cara, é maravilhoso. É o diretor do Senhor dos Anéis, né? Não é? Cara, é o nome dele. Esses só para buscar. É Jackson, não é? Os diretores do Senhor dos Anéis? São os irmãos Jackson. Jackson 5. Não, Jackson 5 é babaca. Deixa eu só falar aqui. Não fala assim, Paulo. Olha, você hoje está muito coração peludo. Só para não ficar batido. Ó. O filme que você falou chama O Walt nos Bastidores de Mary Poppins, de 2013. É 2013 esse filme? 2013, com Tom Hanks. Eu não devo ter visto.
eu não devo ter visto, porque eu acho Mary Poppins um saco. Então, acho que deve ser por isso Mas que o eu não filme vi. não é sobre Mary Poppins, é sobre os bastidores do filme. Então é bem Sim. legal, Serginho. Não, bastidor eu curto, eu adoro. É muito bom o filme, é muito bom, é muito legal. É muito legal. King E a- Kong 2005, é esse? De quem é que dirigiu? Espera aí. Tá pedindo demais, né, Carl Sérgio? Denham. Ah? O diretor Carl Denham. Não, Não é esse? não. Vê se tem algo mais novo. Ai, ai. Ah, depois a gente olha esse também. Depois a gente olha Esse esse, material- você coloca esse- nos créditos. Esse material é uma aula. Porque são todos... Ele filmou não sei quantos meses. Jack Johnson? Acho que é isso aí. Jack Driscoll? Não. Tem um monte, cara. Ah, o diretor principal, cara. Deixa eu ver aqui. Eu vou procurar o. Procura aí que eu vou King Kong fazer do mais Jack uma Black. pergunta para a Flávia aqui. Eu só Flávia, lembro que tinha o Jack Black nesse a filme. sua oficina ela vai ser virtual, vamos chamar assim? Não vai ser presencial? Não, é sempre virtual, né? Sempre online. Sempre online. É. Isso é uma... Até antes da pandemia era online já? Não, antes da pandemia era presencial. Mas agora é para o Brasil todo, né? Então, eu gostei de dar online. Vai passar a ser online agora. Você achou que facilitou o teu trabalho sendo online? Eu acho que nada substitui o presencial, né? O café, as Por pessoas favor. estarem aqui. Mas eu acho que também nada substitui você atender o Brasil inteiro. Eu tenho aluna de Lisboa. Então é muito legal isso. Ou seja, os roteiristas também precisaram se reinventar. Cara. Eu vou pegar... Ô, Serginho, Peter Jackson, tá? Peter Jackson, putz. Cara, esse material, tipo, os deles do King Kong do Peter Jackson é algo assim memorável. Eu tinha esse backup, mas acho que não vou achar nunca mais. Mas eu ia falar uma coisa para a Flávia, que era uma coisa que lá fora rola há muito tempo, que aqui no Brasil eu vejo... Não é que eu vejo pouco, também não tenho tanto contato direto com o roteirista, mas lá fora ficou muito comum aquela coisa de você ter as equipes de roteiristas, né? Tipo, cada um... Writer's Room. Exatamente. Aqui está surgindo também, né? Para escrever as séries. Tem que ter, é importante isso, você tem um writer's room. Porque até você tem uma galera que tem mais o... Tipo, quando você varia do humor ao drama dentro do roteiro, que nem você falou, você prefere a coisa mais... Não tanto no humor, porque não é tua pegada, mas você tem um cara no teu time, né? É importante ter vivências diferentes, ter pessoas que vêm de backgrounds diferentes, né? Isso você tem muito em Você ter uma sala colorida, né? Você tem um preto na sala, é importante, né? Você tem uma pessoa de comunidade na sala. Né? Como é que você vai escrever sobre uma comunidade se você não tem ninguém? Você tem um bando de Mauricinho e Patricinha. Vamos escrever sobre comunidade como, né? Então você tem que ter pessoas de diferentes vivências, né? Isso eu vi muito nos filmes de animação lá fora, tipo os filmes da Pixar e tudo, é clássico, são vários roteiristas, cada um faz um personagem. Cara, é sensacional. Você começa a ler sobre como é que os caras estruturam os roteiros, é fantástico. É mesmo. Mas você tem um chefe de roteiro. Geralmente tem um líder. Um boss, né? Um cara que que fala pela equipe, que determina o que se faz. Senão vira uma bagunça também, né? Tem sim, tem um líder, sim. Mas você tem todas as equipes, roteiro, de pós-produção, de efeito, tudo você tem uma pessoa que responde pelas áreas, né? Pela sua área, né? Na realidade. Tanto se você começar a ver nos créditos finais de filme, você vai ver que tem sempre um líder de time, né? E embaixo um monte de nome. Isso é legal no cinema, né? Isso eu acho muito legal no cinema. Nos créditos finais aparece o nome de todo mundo que trabalhou, sabe? Que produziu, que fez alguma coisa. Eu acho que isso valoriza, Claro. Independente, né? Que nem na empresa a gente não tem isso. Paulo, eu no meu primeiro filme, eu fiquei até o final para ver meu nome aparecer no crédito. Faz parte, né, cara? E eu ainda era ralé, porque, tipo, efeito em 98, você ainda era raspa do tacho. Então, você entrava lá no fim.
Olha só. Eu tirava uma foto e punha num quadro, Serginho. Ô, Paulo, não tinha máquina fotográfica nessa época. Você É esqueceu? verdade. Na época do Serginho não Na tinha época do máquina Serginho não tinha. Piada interna, tá, Fábio? Gente, é divertido. É muito Deixa eu só Gente, falar uma coisa aqui, que você falou que quer ser professora e tal, e aí eu tô mexendo aqui no Instagram, apareceu aqui, da Gabriela Petraglia, melhor professora de roteiro da vida. Você deve ter visto o que você comentou, então já está no caminho, ó. Isso aí. Já está no caminho. É assim, quando você perguntou dos alunos, é isso que move a gente. Não É tem, verdade. tem coisa melhor que isso. É por aí mesmo. É gratificante demais. Aluno é uma gracinha. Aluno Eu adoro aluno também. Adoro. Sabe, que emociona. Aluno é uma coisa que emociona. É muito gostoso, é muito verdade. gostoso. Né? E o que emociona também é o nosso final de voo, né, Sérgio? exatamente, eu ia avisar Nossa, vocês. já Final tá de voo. liberada E pra um descer, voo né? totalmente, maravilhosamente agradável com você. Uma pessoa divina. Que prazer, Flávia. Olha, Prazer foi todo meu, Paulo. Imagina. que sentimento que você consegue colocar para nós. Foi muito bom. Amei. Mesmo- Muito obrigado por você estar aqui conosco. Mesmo Amei desmascarando um monte de coisa para nós aí da televisão. Foi muito legal, mas Muito bom, infelizmente... adorei. né? Muito obrigada por terem me convidado. Foi um prazer enorme conversar Imagina. com vocês. Muito bom, muito agradável, divertido, tudo de bom. Prazer Quero ver foi depois. nosso. Vou assinar o canal, claro, né? Por favor. Divulgar nas minhas redes. Adorei. Tá ótimo. Muito bom. E, ó, Serginho, E logo nós vamos estar ganhando muita grana, aí você roteiriza para nós. já pensou contando a história de nós três? e além de tudo, a Flávia é uma roteirista corajosa, porque ela vem com um programa sem roteiro, né? É verdade. Olha só, né? Podia ter sido. Deu certo, ela podia ter dado tudo errado, né? Já Mas mesmo quando dá tudo errado, dá certo. Antipatiza, né? Ai, não fui com a cara, né? Podia ter dado errado. Pois é, a gente gosta de emoções fortes, por isso que a gente já vai lá voando alto, né? Viu? É isso aí. Mas Foi muito a bom, gente tem que meninas, pensar o adorei. seguinte, a gente tem que pensar o seguinte, né? A gente não tem nem competência para isso, né, Paulo? É verdade. A gente vai em si, né? A gente vai. A gente vai aqui na felicidade. O importante é ser feliz. Então tá, eu vou começar me despedindo. A gente deixa a Flávia se despedir por último para fechar. Pessoal, muito obrigado. Pessoal da quarta cadeira, obrigado. Serginho, meu irmão carioca, obrigado. Paulinho, muito obrigado. Flávia, não vou repetir o quão maravilhosa você é. Que essa luz sua continue brilhando fantasticamente. Muito obrigado. Turminha, obrigado. Paulinho. Senhores, senhoras, galera que acompanha a gente, obrigado. Mais um voo muito bem sucedido, sem turbulência, né? O pessoal sabe que eu não gosto de voar, mas foi um voo tranquilo, foi um voo prazeroso. Serginho, um abraço. É impressionante como a gente tem se falado todo dia. Paulo Roberto, meu irmãozão, né? Irmãozão que a vida me deu. Flávia, obrigado pela moral, né? Encarar esses três loucos aqui para contar um pouco para a gente como é que funciona isso aí na prática. Obrigadão, valeu de coração, te agradeço. Vai, Serginho. Então, galera da quarta cadeira, brigadaço. Eu acho que vocês vão curtir muito esse papo. Eu acho que foi uma coisa assim fantástica e os contatos da Flávia vão estar aí no final dos créditos para vocês fazerem contato, saber das oficinas e vai pelo menos ver como é que se estrutura um roteiro, para vocês entenderem como é que a brincadeira é séria. E, Paulo, mais uma vez, show, voo perfeito, foi bacana demais. E, Flávia, ela acreditou, ela confiou no meu convite. Tadinha. Ah, que dó. Mal sabe onde ela estava se metendo, mas ela se saiu super bem. Não deve ter visto nada, é por isso que veio. Mas foi, Pelas cegas, enquanto cega. Ela já deve ter pensado, e o cara é de cinema também, vamos embora, vamos ver o que dá. Flávia, brigadaço. Não, Tá? gente, muito obrigada pelo convite, Sérgio, Paulo, assim, foi incrível.
Galera da Quarta Cadeira, muito obrigada por estarem aqui, ouvindo, prestigiando a gente. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, eu sou muito ativa no Instagram, @oficina de roteiro. Então vai ser um prazer responder perguntas, tudo que vocês quiserem saber por lá também. Muito obrigada mesmo pelo convite, queridos. Prazer enorme. Perfeito. Muita luz.